Fala pessoal, mais um Talk Esporte no ar e hoje recebendo a Cativa, a Associação do Amigos para Sempre da Terceira Idade. E quem está aqui hoje, a gente poderia estar com muitos, porque são muitos que representam a terceira idade, mas que conseguiram a disponibilidade, o Saul da Cativa e a Vera, que vão contar um pouquinho para a gente como é que funciona a associação, o que ela representa, quem pode participar, contar um pouquinho de toda essa história que tem essa associação aí, que já faz quantos anos, Saul? Agora, mês de maio, dia 10 de maio, completa 7 anos. 7 anos. Então, Saul, Vera, muito bem-vindos aqui, obrigado por aceitar o convite. E Saul, quero já iniciar te perguntando como é que surgiu, como é que foi a ideia de formar a Cativa, essa associação dos Amigos para Sempre da Terceira Idade? A Cativa surgiu através de um grupo de pessoas da terceira idade que faziam parte de um projeto que era público e que a gente resolveu criar uma associação privada. Tu lembra o ano, Saul? Foi 2017. 2017 aí começou a reunião e tal. Em 2018 a gente conseguiu então oficializar a associação, onde que a ideia era trazer as pessoas da terceira idade que estavam naquela parte de na ociosidade, não tinham perspectiva de uma atividade física, cultural. Sim. Então, isso que a Cativa fez. Então, começou lá com 35 sócios, a gente fazia atividade aqui na São José, na sede da associação. Em 2019 passamos para o Itapuí, e naquela época já com 200, chegamos a ter 235 associados, que devido à pandemia, aquela coisa toda, então se baixou. Sim, foi bem naquele período antes ali da pandemia, né? Então, mas a associação, aí o que aconteceu? A associação sempre teve fazendo um trabalho social aos sócios que estavam com dificuldade, então sempre prestando serviço a essas pessoas, né? Porque a Cativa é uma família. Sim. Então, é um centro de atividades para a terceira idade e família. Então, sempre teve essa afinidade com o idoso, com o bem-estar, buscando sempre uma maneira de ele estar interagindo com os demais. Essa é a Cativa. A ideia da Cativa é trazer o idoso para atividades físicas. Hoje temos diversas atividades dentro do próprio Itapuí, temos atividades também no ginásio da Escola Martim Lutero, no ginásio Coelhão, e estamos sempre buscando mais alternativas. Porque nós tinha antes, né, Saul, antes de ter a Cativa, antes de ter essa ideia da terceira idade, uma terceira idade mais em casa, né? Então mais acontecia muito isso, de ficar em casa, sofá, televisão. Hoje, assim, o que a gente faz? Hoje em Guaíba, é um levantamento através do IBGE, do último censo, que Guaíba tem em torno de 15 a 16 mil idosos, tá? Na faixa de idosos. 15 a 16 mil, sim. Então a gente vê assim que desses 16 mil idosos, muitos ainda estão em atividade profissional. Trabalhando, tal. A gente pode dizer que eu acho que uns 30% disso aí, ou seja, em torno de 3 a 4 mil ainda trabalhando, que não tem a disponibilidade de fazer as atividades durante o dia, mas alguns estão em academia, e outros não fazem também nenhuma atividade. Então, o restante daquele pessoal, que eu digo assim, em torno de 12 mil, esses 12 mil estão... Aonde que estão esses 12 mil idosos? A Cativa hoje, a gente pode dizer que temos em torno de... Hoje temos um número de inscritos de 300 pessoas, mas em atividade mesmo, a gente pode dizer que tem 120 a 150, mais de 100 pessoas fazendo atividades. Mas a gente queria que tivesse mais gente. Tu sabe, Saul, que quando eu pensei assim, eu vou convidar o pessoal da Cativa, o Saul, a Vera, eu pensei muito nisso justamente para a gente levar ao conhecimento de mais pessoas essa possibilidade, porque a Cativa está aí com as modalidades para trazer esse pessoal, né, para fazer. Hoje eu tô até com a camiseta aqui da Cativa que eu ganhei de vocês, né, que eu, graças a Deus, hoje eu com muito orgulho faço parte, estou muito feliz lá.
muito feliz. Nossa, porque assim, ó, Vera, a terceira idade é uma energia diferente. Eu falo para os meus alunos na academia, e hoje eu tenho uma academia voltada muito para a família, que tu não tem a idade, e existia muito no passado assim, que tu chega na terceira idade que tu tem que parar. E pelo contrário, é o momento que tu mais precisa estar em movimento, que tu mais precisa de saúde, que tu mais precisa fazer amizade. E Vera, fala um pouquinho assim da tua experiência como aluna, tá? Quando tu começou a fazer os exercícios, a atividade que a Cativa proporciona ali, como dança, o yoga, o câmbio, que tu é uma excelente jogadora, o que mudou para ti? Qual é o benefício que te trouxe? Bom, eu entrei na Cativa, a Covid, né? E foi numa aula de câmbio. Numa aula de câmbio? É. Tá aí, ó, sabia. E me apaixonei, né? Sim. Tanto que eu falo assim, a melhor atividade, assim, todas as atividades são ótimas. Mas tem sempre aquela que a gente gosta mais, é o câmbio, né? Uhum. Mas mudou muita coisa. Para mim, foi assim, ter onde ir, né? Sim. Até então, tu estava em casa. Não, eu estava numa outra situação mais delicada. Era a doença dos pais, Sim. essa função, assim, né? Sim. Mas já me abriu, né, um tempo para mim. Para mim, jogar era muito bom. Que era aquela hora que eu esquecia de tudo. Esquecia, né, dos problemas. E isso foi muito bom e continuou sendo bom, né? Ter essa atividade de dançar é muito bom. Se envolver, que nem tu te envolve, né, Vera? Porque quando tu tem assim, ó, eu levanto de manhã, né? Tu corre e faz as coisas porque tu tem a Cativa de tarde, né? Sim, já pensando na tarde, né? Tu tem a Cativa, então tu corre para fazer o que tu tem que fazer, tem a Cativa. As atividades são muito boas, nós temos professores ótimos, né? Isso é uma coisa boa também. E tu fez amizade lá, Vera? Tem amizade feita lá. É uma família, né? É uma família. Tu cria um vínculo porque tu acaba tendo as atividades de tarde, o câmbio, convivendo com as mesmas pessoas. Né? Exatamente isso. E se for perder uma aula, tu já fica assim, né? Fica faltando, né? Sim. Daí tu não vê as pessoas. Fica com um peso na consciência se tu faltar uma aula. Fica aquele pezinho, fica o pezinho. Né? É uma vida, ali a Cativa é vida. Né? Que legal. Tu vive e vive. E tu falou do câmbio, e eu queria que o Saul explicasse, porque tem muita gente que ainda não conhece o câmbio, Saul. Como é que é esse jogo? Como é que funciona o câmbio aí para aquele pessoal de 60 anos para cima, que daqui a pouco quer fazer uma atividade? O que é o câmbio, Saul? O câmbio é o seguinte, eu fui conhecer o câmbio através da professora Elisângela e do professor que veio lá de Nova Petrópolis. A Elisângela... Professor Fernando, que ele veio... A Govone, né? A Elisângela é uma excelente professora. A Elisângela foi a precursora do câmbio em Guaíba, ela e o Fernando. Sim. O Fernando foi um professor lá, que era professor daqui do Arquivo Municipal, de Nova Petrópolis. Ele morava em Nova Petrópolis e lecionava aqui em Guaíba. Então, o Fernando trouxe, eu acho que foi em torno de 2015, 2014, por aí. Sim. Eu não me recordo bem. Mas quando eu comecei no câmbio, eu comecei lá no Coelhão, com a professora Elisângela. A gente tinha um time de câmbio, uma equipe e tal, aí eu achava o que é o câmbio? O câmbio, que eu já tinha noção do vôlei e tal. Sim. Do futsal, esse jogo. Os mais conhecidos, né? Aí não, o câmbio é um vôlei adaptado à terceira idade. Sim. Onde que são 9 no lugar de 6, que é o caso do vôlei, são 9. Aumenta para ter mais participações dentro da quadra, para ter mais ocupação dentro da quadra. Porque é um jogo de movimentação, não é de contato, mas tem muita movimentação, teve bastante exercício que as pessoas que o atleta faz, e é um jogo que praticamente inspira muito o idoso, porque ele não é necessário tu ter uma
uma complexidade física, para dizer, ó, posso jogar. Não, qualquer idoso pode jogar câmbio. É adaptado para qualquer idoso poder participar. Qualquer idoso pode ter. Começou com a parte com o câmbio é assim, ele começa com o Master. O Master seria acima de 50 anos, até 60 anos. Depois tem o Sênior de 60, acima de 60 anos. Tem as categorias da terceira idade, né? E depois tem o Super Sênior, que é acima de 70 anos. Sensacional. Esse aí Então existe, que nem assim, existe para todo idoso. Tem, por exemplo, na própria cativa tem idosos, tem grande parte tem mais, é Super Sênior. Sim. Que são acima de 70 anos. Inclusive, nós temos uma dificuldade de disputar jogos com Master porque a gente não tem menos de 60 anos, são poucos. Então, a nossa categoria é Sênior. Eu sou Super Sênior. Mas a gente não tem esse negócio de classificar por categoria, porque é uma família. É uma família, Sênior, nós temos Master, nós temos gente que nem chegaram a ser Master e estão junto com a cativa. O que eu acho bem legal, e acho que todo mundo que chegou na terceira idade, que está com seus mais de 60 anos, o Saul está explicando o câmbio, é que dentro do jogo, pessoal, todo mundo participa. Todo mundo participa. Né? Porque existe uma rotação onde todo mundo é obrigado a participar para arremessar a bola, né, Vera? É verdade. Então não fica aquele isolado. Todo mundo tem o papel de participar, tanto para atacar, jogar a bola para o outro lado, como para defender. Correto. E eu acho muito interessante, porque fica muito dinâmico. E como eu falei, todos participam. E tu estava me falando aí de jogos. Além dos treinos, vocês saem de Guaíba para jogar? Como é que é isso aí? Nós aqui nós temos a equipe, temos duas equipes, nós também tem também o basquete reloginho. Basquete reloginho. Basquete reloginho também é com 9 participantes, tá? Em volta ao garrafão, que vão fazendo a rotação, como se fazendo um jogo de rotação ali, todos até participam. que todos participam também, todos participam, até que vem o que está numa posição X arremessa a bola. Sim. Então, existe o reloginho, porque são duas equipes, o jogo são duas equipes, uma em cada cesta. Então, são marcados, são 10 minutos. Aí, a que fizer mais ponto, ganha o jogo. Quer dizer, então, bacana, um troço também. É um basquete adaptado, muito legal. Sim. Divertido também, né? Divertido, bem divertido. E agora a Federação Gaúcha de Jogos Adaptados está criando também o handball para terceira idade, adaptado. Mas esse ainda nós não estamos, né? Nós estamos patinando, estamos engatinhando. Vamos ver como é que vai se desenrolar nessa. Como vai desenrolar para a gente ter uma equipe de handball adaptado. Então a gente participa de jogos, como tu perguntaste, a gente participa, eu tenho jogos de integração todos os anos, era em Tramandaí, o ano passado foi para Capão, esse ano provavelmente vai ser Tramandaí de novo. E esse em Capão aí, vocês foram? Há 4 anos nós participamos, né, Vera? Nós participamos 2 em Tramandaí. Já faz 4 anos que a cativa vai para os jogos em Capão. Isso, já fomos para Capão. Deixa eu te perguntar uma coisa, daí a cativa pega lá a terceira idade, pega a Vera, pega todo o time lá, a equipe, vai e volta ou... Não. Como é que funciona isso aí? Não, como são jogos de integração, hoje vai em torno de umas 80 equipes. Tá? Sim. E só se botar por 9, vai em torno de 3 mil atletas. Sim. Tá? 3 mil atletas. 3 mil atletas. Então, se organiza todos esses jogos em um ginásio em Capão da Canoa, onde que eles fazem três quadras. Sim. E aí, então, fazem os jogos, tá? Os jogos todos, tem o grupo A, o grupo B e o grupo C, tá? Vamos supor. E vão jogando. Aí lá tem as categorias Master, tem o Sênior, tá? E o Super Sênior. Então, eles separam e fazem esses jogos. É um jogo de integração. Legal. Onde que começa com um desfile na cidade. Olha aí. Abertura do desfile na cidade com todos os participantes. Depois é feita uma reunião com os diretores de equipe. E são feitos jogos na quinta-feira, na sexta e no sábado.
No sábado, na quinta-feira se começa os jogos, e já na primeira noite já tem, na quinta para sexta-feira tem um baile, né, Vera? Pois é, eu ia perguntar isso para ti assim, ó. Então, não, tem a quinta para sexta, já tem um encontro lá. Eu ia te perguntar assim, se o pessoal vai e joga e depois vai todo mundo dormir para concentrar para outro jogo. Não tem isso. Não, por isso que a integração. O que acontece? A integração. Parece que é um sarau na quinta-feira e na sexta-feira para sábado tem um baile, normalmente é na sociedade principal da cidade. Lá em Tramandaí era na SAT, na Tramandaí era no Geraldo Santana. Esse baile é só para terceira idade ou, por exemplo, professor pode ir? Não, professores, os estagiários que existem os universitários que fazem toda aquela parte de acompanhamento, eles são juízes e tal, é tudo universitários. São tudo e no baile eles são os príncipes, né? E no baile, baile que eles são... Então, eles participam de tudo. Então, quer dizer, existe essa integração. É muito bom, sabe por quê? Porque são pessoal da fronteira, norte do estado, lá do sul do estado, agora parece que vem equipe do Uruguai, vai participar também. Sensacional. Em Ribeira parece que tem uma equipe de câmbio. Então, tem tudo. Está só crescendo isso aí, né, São? O câmbio agora está em João Pessoa, o câmbio mesmo começou, eu não sei bem como é que foi, onde que iniciou, mas foi por aqui, por o sul, tá? Uhum. E aí depois começou a espalhar. E hoje, no norte, nordeste, lá, tem equipes de João Pessoa que convidam o pessoal daqui para participar. Então o câmbio está se expandindo muito. Mas aí que o câmbio, o que é? O câmbio antes era só integração. Mas como se expandiu o câmbio, então existe aquela faixa que nem te falei do Master. O Master são a menos 50. Aí já existe mais para competições. Aí existe hoje... Que é mais voltado para competitividade mesmo. Então, que não é o caso da Cativa. A Cativa, é uma grande integração. A nossa ideia é uma grande integração. Mas não, independentemente se nós tivermos que participar de um jogo competitivo, a gente nós vamos porque nós vamos se divertir. Nós vamos competir porque não é a nossa finalidade, mas se houver a oportunidade, a gente vai. Mas também. Então, assim, a Cativa, isso que eu acho bacana e que todo mundo tem que saber, daqui a pouco os filhos que estão vendo os pais que precisam de um movimento, que precisam sair um pouquinho da zona de conforto e ver que existe possibilidade. Tu vai para Capão, por exemplo, com a Cativa, para jogar o câmbio. Tu passeia na cidade... Tu joga o câmbio, depois de noite tem um baile. Tem um baile. É um turismo. Faz um turismo. Um turismo, tá? E como diz a Vera, vive a vida. Vive a vida, tá? Vive a vida. Então, assim, nós vamos, a equipe que vai para Capão, normalmente vai em torno de 20 atletas, tá? 22 atletas, mas a gente vai com a torcida. Então, a gente normalmente vai um ônibus e uma van. Sensacional. Então, a última vez agora a gente locou um hotel, né, velho? A gente ficou todos no hotel e tal, ou a gente consegue pousar, a gente tenta ficar que o grupo fique tudo junto e tal. Faça as refeições junto, para essa integração, sabe? Isso aqui é o bom. Isso 4 anos fazendo já essa integração. 4 anos fazendo essa integração. Esse ano é Tramandaí. Volta para Tramandaí. Vai para Tramandaí de novo. Nós já estamos procurando lugar para nós conseguir se hospedar em Tramandaí. E quando vocês têm essa integração, vocês acabam encontrando outras associações e criando uma amizade, criando um vínculo. Como é que estão os projetos para daqui a pouco a gente aumentar durante o ano... essas integrações não ficar só, por exemplo, Capão. Existe um projeto para, durante o ano, nós termos mais essas possibilidades? Existe. Por exemplo, assim, durante os jogos, convida, a gente vai conhecendo professores, eles vão conhecendo as equipes e tal. Nós participamos também, todos os anos também, dos Jogos de Porto Alegre, do aniversário de Porto Alegre. A PUC faz todos os anos os Jogos de Porto Alegre. Do idoso de Porto Alegre. Assim. E nós somos convidados. Que é em outubro, né? Em outubro. Em algumas cidades da região metropolitana são convidadas para jogar em Porto Alegre, porque esses jogos são Jogos de Porto Alegre, das equipes de Porto Alegre. Então, nós somos convidados, a equipe de Girassol de Viamão. Então, são poucas que são convidadas. Então, de Guaíba, a Cativa participa todos os anos. Que bacana. E tem também do Fórum, o Fórum Social... Tem o Fórum Social Mundial da Terceira Idade, tá? Né, Vera? Que é lá na orla do Guaíba, lá. Sim. Nós participamos também, o terceiro. Segundo ano. Terceiro ano. Terceiro ano que nós participamos.
Tem crescido Os jogos bastante. são jogos da terceira idade, do Fórum Mundial da Terceira Idade. E Saul, Vera, além do câmbio, tá aparecendo aqui as imagens aqui, vai aparecer. O que a associação, o que a Cativa ainda tem a mais para oferecer para o idoso, para a terceira idade, que daqui a pouco eu volto a falar, o pessoal que está nos assistindo, gente, tem a Cativa, que é uma associação dos Amigos para Ser maravilhosa, que quem tiver vendo esse podcast, essa entrevista, nós temos em Guaíba, e é um sucesso. O pessoal da terceira idade vai lá, se diverte, tem as modalidades, tudo adaptado para eles com segurança, para trazer os benefícios que a atividade física faz. Márcio, vê se tu consegue passar para nós, para o Saul e a Vera, explicando o que a Cativa oferece hoje, Saul. Bom, a Cativa hoje nós temos um cronograma de atividades durante a semana, tá? Por exemplo, na segunda-feira, nós começamos... nossas aulas sempre são à tarde. Algumas aulas são à tarde. Agora nós estamos diversificando os horários de tarde dos turnos, tarde e manhã. Bom, mas durante a tarde nós temos na segunda-feira o Pilates solo, que é uma modalidade muito procurada, porque os médicos recomendam, tá? O Pilates e tal. E é um Pilates solo leve, onde que o idoso não precisa se preocupar que ele vai ter aquele Pilates que ele vai ter. Vai ser uma coisa maçante, né? Isso, então ele sabe que ele vai lá, vai fazer aquilo que ele pode. Sim. Então, hoje é muito procurado, é uma das aulas que a gente tem mais... procura. Mais procura, tem mais presença, são nas aulas de Pilates. Sim. E na segunda-feira. Na terça-feira a gente tem aula de dança ritmo, tá? A dança ritmo é dança de movimentos, leve também, não são aquela dança... todo o estilo de música, desde samba... reggae, que trabalha um movimento para eles, né? Forró, boleiro, só que tango não, mas ainda não. Mas rock e tudo, então, mas é dança ritmo, onde que elas fazem. E a música tem essa coisa de dar um ambiente, assim, uma alegria a mais, né? E a dança também sai se apresentar fora. Inclusive, nós temos um grupo de dança que o professor faz, nós se apresentamos todos os anos em Torres, no Festival de Torres, um festival estadual de dança. Olha aí, ó. E a Cativa sempre foi premiada nesse festival. Sim. Então a gente participa do Festival de Dança. O Festival de Dança de Guaíba. De Guaíba também a gente participou. Agora foi o último com Ana Botafogo, né? E o Carlinhos de Jesus. Foi o primeiro que teve Ana Botafogo que a gente... Sim. Participou. 2 mestres da dança. E 2 mestres da dança que muito elogiaram a Cativa. Né? O Carequinha. Como é que chama também, o nome do... E diversos professores elogiaram muito a terceira idade da Cativa participar desses de dança. Participamos de dança na Ubra, nesse festival de dança de Guaíba. Também formamos um grupo, como era dança, formamos um grupo de dança gaúcha tal, que é no Sarandeio, houve apresentação no quarto Sarandeio de Guaíba, que a gente, uma coisa que a gente não participava. Aí alguém disse, não, por que a Cativa não participa? Não, participamos. Tivemos um piquete na Semana Farroupilha no CTG Gomes Jardim. Então, tem um grupo de dança. Esse grupo de dança aí, né? Esse foi na Ubra, tá? Sim. E então, tem o grupo de dança. Então, na terça-feira, todas as terças-feiras, tem dança, ritmo com o professor, Maicon. É do MC Dança, tá? Sim. E na quarta-feira, na terça-feira, voltando ainda, tem o câmbio adaptado, que é pela parte da manhã, na Escola Martim Lutero. Sim. Que nos cedeu o espaço, onde nós temos um horário pela parte da manhã, um ginásio que é muito acolhedor e tal, e a gente tem o câmbio, que é o vôlei adaptado, todas as terças-feiras pela manhã. Na quarta-feira nós voltamos a ter o Pilates. 2 vezes na semana já o Pilates. 3 vezes na semana. 3 vezes na semana, ótimo, né? É ótimo, porque pela procura, então, grande presença que o pessoal pede para ter, então pediram 3 aulas por semana. Sim. Então a gente tem o Pilates na quarta-feira e após o Pilates nós temos o yoga. É um yoga restaurativo, que a gente chama, né? Isso muito bom. Meditação, a professora que ela tem uma experiência com a terceira idade muito grande, então ótimo. Que assim, todos os professores que hoje estão na Cativa, eles dão uma atenção especial à terceira idade. Sim. Eles veem a terceira idade como
que a gente fala hoje assim, é um grupo que precisa de uma atenção. Sim. E, então, esses professores são especializados com a terceira idade. Sim. Então, existe que essa troca, essa empatia entre o aluno e o professor. Então, é muito bom isso aí, sabe? Muito legal, muito legal. Aí, na quarta-feira, nós temos o Pilates e o Yoga. Sim. Na quinta-feira, voltamos a ter a dança. A dança. A dança. Professor Michael, né? Professor Michael, Sim. tá? Na dança. E na sexta, voltamos a ter o Pilates com a Jéssica. Mas antes, na quinta-feira... Não, na sexta pela manhã. Na sexta pela manhã nós temos hoje, que também está sendo uma das modalidades mais procuradas, tá? Inclusive a gente está estudando a maneira de se ter mais uma aula, que é a ginástica funcional com reforço muscular. Sim. Com o professor O professor Gustavo, que está aqui com nós. Estamos hoje com mais ou menos a presença acima de 50 pessoas nas aulas. E a gente hoje está tentando algumas coisas, adquirir mais aparelho, mais algum material que esse pessoal precisa usar nessas aulas de funcional. E está hoje, como se vê, eles querem que, solicitando mais um horário, porque houve uma necessidade. Eles conseguiram, o ginásio funcional, eles estão conseguindo hoje uma melhor qualidade de vida. Isso que é importante. Não, mas é incrível aqui, ó, ressaltando nessa... Olha o que a Cativa, o alcance que vocês estão conseguindo através da associação. Nós temos Pilates, nós temos câmbio, nós temos yoga, nós temos dança, nós temos funcional com reforço muscular. Então, ali que tu comentou que nós temos 15, 16 mil idosos em Guaíba. Gente, procurem os filhos que estão vendo os pais que precisam de atividade. Isso é saúde, e não é só a saúde física, não. A gente fala de saúde mental, pelo que a Vera comenta. O sorriso, a amizade, a integração. Nunca é só a modalidade. Tem o café, às vezes, né, Saúl? A gente faz... Se encontram... Se encontram, tem o café, a gente faz um chá, aquelas datas mais importantes, como o Dia Internacional da Mulher, tem o aniversário da Cativa, o Dia das Mães, o dia agora em junho tem o Dia de Defesa da Violência contra o Idoso. Todas essas datas que o idoso... Em outubro tem a Semana do Idoso, onde a gente tem diversas atividades. A gente sempre participa por exemplo, a Cativa participa lá do CTG na Semana Farroupilha, a Cativa agora na Feira do Livro. Tem também um grupo de teatro da Cativa. Olha aí! Tem um grupo de teatro da Cativa que é muito requisitado. Cada vez que tem algum evento, a Secretaria de Cultura, a CETUDEC, agora é SEDUC, procura a Cativa para a Cativa se apresentando com dança, agora com teatro, dia 24 de maio tem a apresentação na Feira do Livro de Guaíba. Então, tudo isso a Cativa... A gente pensa também até que agora já teve um coral, estamos pensando em voltar a ter o coral da Cativa. Saúl, e o que precisa para esse idoso que está em casa, que daqui a pouco está nos assistindo e quer se movimentar, o que precisa para ele participar? Bom, todos os dias me ligam, tá? Como é que eu faço para entrar na Cativa e tal. Então, hoje, por exemplo, tem uma senhora que me ligou, queria saber como participava da Cativa. É simples, a Cativa todos os dias tem atividade no Itapuí, sempre à tarde. As pessoas vão lá no Itapuí, das 14, começa às 14h30, sempre tem pessoal... início ali às 14. Às 14 horas, até às 16 horas tem pessoal da Cativa. Faz a inscrição, vai lá, olha, quiser participar, experimentar a aula, ver se vai se adaptar. Pode experimentar para ver se vai gostar, né? Vai ver o ambiente, como é que é o ambiente, como é que se comporta, que às vezes, vai lá, aquele troço idoso vai estar lá, não vão fazer, não, vai lá ver que tem vida, tem energia, né? Que ela puxa as pessoas a fazer atividade. Então, assim, que nem já aconteceu o caso assim, eu estava em casa tomando depressão, tomava remédio, hoje eu estou na Cativa, praticamente suspendi os remédios. Exatamente. E estou lá fazendo atividade. Então, isso aí que é importante. E aí, então, pode ir na Cativa, se inscreve, faz a inscrição, vê se gosta, se não gosta. Eu acredito que não vai deixar, porque vai gostar. Dificilmente quem vai lá e diz assim, eu não gostei.
Sim. Então, assim, ó, não existe aquele assim, eu vou lá, aquela dança mais que eu, aquele lá tem mais. Não. Cativa é todos iguais. E as opções que a Cativa tem, se daqui a pouco tu não gostou do funcional, tu tem yoga, tu tem a dança, se não gostou, tu tem opção, a Cativa dá isso, né, Vera? Sim. Pro pessoal optar pelo aquilo que mais gosta, que mais faz bem. E a gente hoje as atividades são no Esporte Clube Itapuí, que é localizado no centro de Guaíba, é central, é de fácil acesso. E as nossas atividades são sempre, por exemplo, sempre à tarde, inclusive até sempre, nunca depois num horário mais tarde. Sim. Tá? O máximo que a gente chega nas atividades é 5 horas da tarde, porque a gente sabe da dificuldade do idoso, você se locomover e tal, e às vezes agora já começa o inverno, já começa o... Então as nossas atividades sempre pela parte da tarde, exceto agora que nós estamos com funcional pela parte da manhã e provavelmente câmbio, né? E o câmbio pela manhã. Então nós vamos ter mais atividades. Mas tem essas opções, tanto de modalidade como horário, né? Como horário. Tem modalidade, tem horário. Esse grupo é o grupo que tu quer falar sobre o grupo de dança. Vamos ver aqui o videozinho. Aqui, que tu estava comentando, né? Do grupo de dança. Do último, do quarto Sarandei, que teve Sim. Onde que teve todo mundo a caráter ali, né? Ali, ó. É isso aí. Aqui é a aula de dança, né? Uma aula de dança. Lá no Itapuí. Itapuí, tá? Salão bem grande, né, Saúl? Bem arejado, bem grande. Bem arejado. E essa é a dança ritmo, que não é diferente da dança de salão, mas Sim. É a dança ritmo. E cada um vai no seu ritmo, né? E cada um faz o seu ritmo, né? Não tem aquela coisa Isso. Ó, dá pra ver que o pessoal é animado, né? Isso aí. Então essa aula de dança. Aí um depoimento, ó. Depoimento de uma... Quem é? É a Maria Catarina. Maria Catarina. 67. Viu, Vera? Aquilo que tu comentou, né? Saúde, amizade. Ó, exatamente, exatamente. É isso aí. Que legal, né? Carmen. A Carmen Tejada. 75. Tu vê, né? Amizade, acolhimento. Tu pega cada um falando e é muito parecido o sentimento, né? Amizade, acolhimento. Se eu fico sem ir, eu sinto falta. Não, tem uns que justificam no grupo, né? Isso. Outra coisa também são os passeios, tá? Que eu vou te colocar. Barbaridade. Passeio é uma coisa assim que não pode ter mais de 2 meses sem ter um passeio. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem história que tu não pode contar aqui? Não, tem. Os passeios são. Histórias engraçadas, assim, né? Histórias engraçadas de tu pegar o ônibus, sair pra ir num lugar e pegar as pessoas que tá combinado aí, e aí entra uma pessoa no ônibus e aí estão no meio da viagem, ela não é do grupo, ela não tá indo. Ela tá indo, pegou o ônibus errado e tal. Porque quando tu me chamou pra dar aula, Saúl, da aula lá do funcional, do câmbio e do reforço, eu me lembro que tu contou uma história que foi em Capão. Mas aí envolve outras pessoas. Nós não vamos falar nomes, tá? Não vamos falar nomes. Mas foi muito engraçado, porque o Saúl me contou, eu tive que contar em casa, depois que eu fui rindo até em casa.
que as pessoas foram se encontrar para fazer um karaokê. Assim, ó. E aí meio que se perderam e foram parar em um lugar diferente, Saul. Como é que foi isso? Assim, Capão, a gente tem lá os dias lá, então, como no outros anos a gente foi em um karaokê perto da pousada onde a gente estava, e nós saímos da pousada, era do lado, praticamente, atravessava a rua, estava na pousada, e foram no karaokê. Esse ano acho que é no hotel mais distante, que foi no centro da cidade. Sim. E esse karaokê era mais afastado, mais na zona... Sim, mas a ideia era ir nesse karaokê todo mundo. Mas a ideia era naquele karaokê, eles queriam ir no karaokê, então vamos no karaokê. Aí fomos no karaokê, não, o karaokê fechou, mas tem outro karaokê ali adiante, vocês vão ali que é legal e tal. Aí fomos lá no adiante, era um CTG, mas não era... Aí, mas tem outro karaokê. Só que aí, quando nós karaokê, aí nós estávamos entre umas 20 pessoas, mais ou menos. Sim. De sexo masculino, tinha eu, mais 13, o resto era tudo as senhoras idosas, mas elas queriam cantar. Tudo da mulherada. Queriam cantar, queriam participar. Sim. E acabamos praticamente num ambiente que não era propício para a terceira idade. E aí o seguinte, o que ocorreu? Aí a gente disse, o quê? Que a gente estava andando aí, uma das pessoas assim, isso aqui não é um lugar para vocês. O que vocês querem? Que nós queríamos participar do karaokê. Não, esse karaokê não é para vocês. Vocês entraram numa casa noturna. Tá? Adulta. Pra adulta. Pra tá? adulto. Aí então... A gente começou a rir, tá, vamos embora, tal, que não é pra nós. Acabou nos indo numa pastelaria lá e começamos a brincar. Quando chegamos no hotel, o gerente do hotel disse, mas o Saul levou vocês lá? Mas chegaram a cantar nessa casa? Não cantaram nada, se mandaram, viemos embora. Sensacional. Mas foi assim, aquelas coisas que acontecem. Vamos almoçar aqui e tal, e é divertido. E no próprio hotel mesmo se encontrava. Eu não gostei desse quarto, eu vou trocar com outro lá. E aquela não pode subir escada, então tem que ir de elevador, não tem elevador no hotel. É uma bagunça boa, né, velho? É uma bagunça boa. A desculpa de uma para ficar tudo no mesmo quarto. Não, porque eu trouxe comida para nós três. Isso é a cativa, né? É a cativa. Essa integração, essa família, essa parceria, esse viver a vida. Saul, eu tenho uma pergunta que nós estamos quase chegando no final. E vendo toda a história da cativa, as modalidades, a integração, vocês falando muito de Capão e Tramandaí, o que precisa para a gente trazer para a nossa cidade o que acontece em Capão? Para a gente trazer também o pessoal lá das outras associações do Rio Grande do Sul. Eu já fui contatado pela federação, tá? Sim. Porque o que acontece? Hoje a gente tem jogos, tem etapas regionais que hoje disputa, que nem torneios de competição. Mas também existe jogos de integração. Sim. Então tem jogos de integração, no caso do Capão, que reúne uma vez por ano, todo o estado. Mas tem jogos de integração por regiões. Por exemplo, tem região norte, que fazem na Serra, Caxias no norte, Passo Fundo, e assim vai até Cruz Alta, agora tem Santa Maria. Tem diversos locais. E aí nos cobraram, porque o que a região sul não tem? Pelotas. Pelotas tem bastante grupo de campo. Sim. O que precisa? O que falta? Então eu falei com o pessoal de Pelotas, a gente conversando e tal, quando falaram isso, por que a região sul? Eu falei com o pessoal de Pelotas, eles até se dispõem a se juntar com Guaíba, se unir com Guaíba. Sim. E Guaíba junto com... Porque hoje que tem câmbio, mesmo na Zona Sul, é Guaíba e Pelotas. Eldorado parece que agora estar meio desativado. Eldorado tem uma equipe. Sim. Mas a gente quer trazer mais equipe. Então a ideia é fazer... Ou chamar o pessoal, vir para Guaíba, conhecer Guaíba. Fazer um jogo de integração em Guaíba. Porque essa integração que nem acontece em Capão e nas regiões, eu tô falando, eu vou pensando aqui. Nunca é só o jogo, né, Vera? Tu tem a gastronomia de Guaíba, os restaurantes, eles frequentam, eles vão conhecer o turismo à beira, divulgar Guaíba para os outros municípios que eles estão vindo, que tem o catamarã, que ali do lado é Porto Alegre, que tem essa vista, a escadaria. Então, nunca é só o jogo, né, Saul? Já estamos pensando para esse ano, se tudo correr bem, a gente, na Semana do Idoso esse outubro, ano, né? Vamos batalhar para esse ano. Em outubro, junto com o Executivo, os órgãos, a Prefeitura nos apoiando nesse aspecto, tal, porque a gente precisa de local para jogos, tá? Sim. E a gente vai precisar, por exemplo, uma rede hoteleira, que vai ter que atender esse pessoal. Olha que maravilha. Tá? Esse pessoal vem, se hospeda em hotel, porque normalmente faz um dia, mas que nada impede nós fazer, por exemplo, sábado e domingo, ou sexta ou sábado. Com certeza. Então, esse pessoal... Nós temos ginásio. Temos ginásio.
Temos estrutura. Temos estrutura. Então, e trazer esse pessoal para conhecer o Guaíba, conhecer o turismo de Guaíba, os pontos turísticos, a nossa hora que é uma maravilhosa, que pouca gente conhece. E aí então me fala. A cidade tá bonita, né? A cidade tá bonita. O pessoal lá inclusive o pessoal lá de São Francisco de Paula quer vir. Quer fazer uma integração para conhecer. De Paula, né? Então, é São Francisco de Paula, na Serra, né? Sim. E, então, eles querem vir para conhecer Guaíba também. E a gente agora vai, provavelmente, agora nesse mês de maio, a gente vai, maio ou junho, a gente vai a São Francisco de Paula. E eles querem fazer uma integração com Guaíba e vir a Guaíba. Mas isso aí que a gente pensa agora em outubro, no mês do idoso. Do idoso, na semana do idoso. Sim. A gente fazer esse jogo de integração na região sul, na Costa Doce. Que seria Guaíba, que Guaíba seria a sede desse jogo. Eu acho que será sensacional. Eu acho que o recado está dado. Vamos batalhar para trazer esses jogos da terceira idade aqui para Guaíba. Acho que é possível, a gente tem estrutura, a cidade comporta, acho que vai ser sensacional. Eu, em contato com o presidente do Conselho Municipal do Idoso, Marcelinho Tchuta, sim, ele se mostrou super interessado. Que legal. E inclusive se colocou à disposição de fazer o contato com a Federação Gaúcha de Jogos Adaptados para trazer esses jogos para Guaíba. Marcelinho, vamos trazer aí para Guaíba aí os jogos lá de câmbio, a terceira idade, trazer para nossa região aí. Vamos lá, Marcelinho. Vamos para outubro esse ano, hein? Esse ano. Saúl, Vera, obrigado por vocês terem vindo, por ter aceitado o convite. Eu fiz muita questão que vocês viessem aqui, incomodei o Saúl, porque não é fácil, o Saúl é muito atarefado, mas graças a Deus veio aí. Mandar um abraço lá para a Ângela, a esposa do Saúl, que vai se recuperar, que é outra cativa, né, Saúl? Vera, obrigado por ter vindo. E acho que o recado foi dado, né? A cativa está aí. Nós agradecemos essa oportunidade de mostrar um pouco da cativa. Isso aqui é muito maior que isso, né, Saúl? Ainda. Tem aquela sensação que tu chega na cativa, tu vai te integrar, tu vai ter espaço, tu vai ter voz, ninguém, assim, lá todo mundo tem voz, tá? Exatamente. Isso que é importante. As pessoas dizem, eu participo da cativa, que a gente pede, sugestões ao sócio, eu quero o tipo de aula, a gente está aberto para tudo isso aí lá na cativa, tá? Então, eu te agradeço a sua oportunidade de mostrar um pouco da cativa, mas procure, quem está interessado pode procurar a cativa. Não tem problema nenhum de dizer que nós temos se é uma coisa eletiva. Não, a cativa é de todos, na região, não é? Ela está no centro de Guaíba. Hoje nós estamos no Itapuí porque basta ter mais de 60 anos. Basta ter mais de 60 anos. Foi um local que o Itapuí Esporte Clube Itapuí também nos recebeu muito bem, tá? Eu agradeço ao presidente Eduardo, que é uma pessoa fora de série, que nos tem dado apoio. E coloca sempre o Itapuí, toda a estrutura do Itapuí à nossa disposição. É muito bacana tu lembrar o Itapuí, porque... E são muito, onde que hoje nós temos estacionamento, é uma área central, sensacional. Então, hoje o presidente do Itapuí é o Eduardo, e o trabalho do Eduardo está dando uma continuidade para essa reestruturação que o Itapuí vem tendo. A gente vê a cativa lá, mas eu, por exemplo, quando vou dar aula, eu vejo a estrutura do beach tênis, do pádel, do tênis. Isso. Tem uma nova organização que está chamando o pessoal, né, Saúl? E nós ali se entrosamos, se integramos muito bem com o Itapuí. Isso aí, a cativa... Foi um casamento bacana, está sendo, né? Bacana, o casamento do Itapuí com a cativa. Então, assim, nós estamos abertos a todas as pessoas que se interessarem a participar, procurem a cativa. Vão lá, experimente. Tenho certeza que vão gostar. Não tem restrição de nada. A gente está aberto para todos. É isso aí. Gente, então você que tem mais de 60 anos, que faz parte já da terceira idade, vamos lá, tem a cativa. É importante para saúde mental, para o desenvolvimento, o movimento, para manutenção de massa muscular que a gente vai perdendo. A questão de evitar as quedas, né? A gente trabalha muito esses movimentos, respiração. Então tem tudo lá na cativa. Yoga, pilates, funcional, reforço, dança, câmbio, que é um vôlei adaptado, a integração. Quanta coisa.
teatro. E sempre, nunca é só aquele treino, aquela modalidade, sempre é algo mais. Sempre tem um fim de semana que tem uma situação, que tem passeio, a comemoração dos dias. Então a Cativa tá aí, ela é de Iguaíba, ela existe. O Saul tá aqui com a Vera para divulgar, para chegar ainda mais. O filho que está procurando uma atividade, que está vendo que o pai e a mãe estão precisando. Associação dos Amigos para Sempre Cativa. Tá, gente? Obrigado. Ficamos por aqui. Até mais.